uma palavra muito importante para cada um de nós. Jesus nos convida também a participar de um banquete, e este banquete significa participarmos no reino dos céus. E é interessante porque convidar, na época de Jesus, convidar para participar de um banquete, sentar junto na mesa, significa compartilhar a vida, entrar em comunhão. Por isso o Senhor nos convida aqui a entrarmos em comunhão com também o seu ensinamento, com aquilo que aquilo que nos leva à vida eterna. Semana passada eu lembro a cada um de vocês que também o Evangelho falava de entrarmos pela porta estreita, que é difícil entrar pela porta estreita, que Deus quer dar salvação a todos, porém, para entrarmos no céu, a porta é estreita e pequena, e por isso nós temos que nos tornar pequenos. A liturgia de hoje não é diferente. Jesus é convidado a ir à casa de um fariseu. Depois que celebraram na sinagoga, foram celebrar na casa. E ali, nesta casa, esse judeu, este fariseu, era alguém que tinha prestígio e certamente ia muitos convidados. E quando Jesus entrou na festa, ele percebeu como os convidados procuravam o primeiro lugar. O lugar de destaque. É interessante porque nesta liturgia, Deus toca naquilo que é uma das realidades que está sempre presente na nossa vida. Nós gostamos do lugar de destaque. Em qualquer situação, nós gostamos do lugar de destaque. Queremos ser melhores, queremos ocupar o primeiro lugar em tudo, até mesmo dentro da igreja. E é interessante, irmãos, porque o Senhor nos convida, de verdade, a mudar esta lógica que está dentro de cada um de nós. Mudar essa lógica significa ocupar o último lugar. E é interessante porque, preparando esta liturgia, eu vi uma passagem na Escritura. Deus, acima de Deus não tem mais ninguém. Mais ninguém. Deus é o ser mais superior. Então Deus não pode subir. Deus só desce. O grande problema nosso é exatamente este. Deus, para fazer a criação, Ele desceu. Ele veio até nós. Na encarnação, Deus desceu até nós, para se manifestar. Deus, para assumir a nossa natureza, desceu. A própria Escritura fala que Jesus Cristo, tendo a condição divina, não olhou para isto, e se fez homem, e veio até nós, e se encarnou. E não só se encarnou, mas também ocupou o último lugar. Se fez pobre. E não só se fez pobre, se fez o último, se deixou matar por amor a cada um de nós. Ocupou o último lugar do ser da terra. Vocês sabem que a cruz era o pior flagelo que tinha, um condenado. E Jesus ocupou exatamente este último lugar, a cruz. E se deixou sepultar. E é interessante tudo isto,
Porque isto é um sinal. Eu lembro a vocês também uma passagem quando Tiago e João, que caminhavam com Jesus, estavam buscando o primeiro lugar. Senhor, queremos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. E Jesus ensina os apóstolos. Entre os grandes, entre as autoridades, eles procuram isto, o primeiro lugar. Mas entre vós não deve ser assim. Aquele que quer ser grande, se coloque no último, seja aquele que serve. Na última ceia, Jesus levanta, tira o manto, cinge-se com a toalha e lava os pés dos discípulos, ensinando também que ele veio ao mundo para quê? Para estar a serviço do homem. Por isso também nós hoje, dentro desta celebração, somos convidados, irmãos, a ocuparmos também, a mudarmos esta lógica que está dentro de cada um de nós. Porque Deus revela o seu plano, Deus revela os seus mistérios, não aos grandes, aos sábios, aos entendidos, mas aos pequenos. E a própria Escritura fala, né, que Deus rebaixa os poderosos e eleva os humildes. No Evangelho, Jesus diz isto para cada um de nós. Que nós possamos a cada dia buscar no Senhor esta graça, né? De podermos também ocupar o lugar não de prestígio, mas aquele que é o último lugar. É muito difícil isto, irmãos. Muitas vezes falamos isto e achamos isto bonito com a boca. Mas na hora de viver isto, na hora de colocar isto em prática, nós não o fazemos. E é por isso que precisamos da graça de Deus na nossa vida. A própria palavra diz assim, que o mal do orgulhoso não existe remédio. Não existe. E nós sabemos que nós somos orgulhosos, porque o pecado picou a cada um de nós. Só existe um remédio para o orgulho: a cruz. É este remédio que, na verdade, nos faz reconhecer quem de fato nós somos e qual o lugar, a posição que temos na nossa vida. Por isso o Senhor nos convida a sentar neste banquete e a participarmos com Ele, a entregarmos a nossa vida. A vida do cristão deve ser um testemunho no meio do mundo. Não daquele, no mundo que nós estamos vivendo, é um mundo que sempre procura o quê? O poder, o primeiro lugar, o ser. Jesus aqui dá o lugar ao pobre. E sabe o que significa isto, irmãos? Gratuidade. Sabe por quê? No Evangelho Jesus fala assim, quando você for convidar alguém para comer, almoçar ou jantar na tua casa, não convide os grandes, não convide os teus amigos, não convide a família rica, convida os pobres, os aleijados, os coxos. Ou seja, porque eles não podem retribuir. E quem vai te retribuir? Deus. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender o sentido da gratuidade. E sabe por quê? Porque tudo que fazemos, nós buscamos compensações, retribuições. É o toma lá, dá cá. Eu te faço para você me fazer. Né? Sempre. Toda posição que nós estamos, nós sempre procuramos o quê? Agradar os outros para que os outros te elogiem, para que os outros te aplaudam,
para que os outros, na verdade, te reconheçam. Parece que o não ser reconhecido é a morte. E nós não queremos morrer. Mas teve alguém que morreu. E venceu o mal, irmãos. Este é o mal que está presente em mim, em vocês e na humanidade. Que precisa ser vencido. Porque o amor vence tudo, né? E por isso, esta liturgia nos convida justamente a entrarmos nesta prerrogativa que o Senhor nos dá. Ele, sendo o Senhor, se fez o último, se fez o menor, se fez o pobre. Para quê? Para nos exaltar, para nos dar a vida. Peçamos ao Senhor, irmãos, que nos dê a graça de podermos, de fato, vivenciar esta realidade. E que nós possamos ser, de fato, mansos e humildes de coração, como Cristo foi. Eu convido vocês agora a escutarem um anúncio, um convite, né? Eu sei que todo ano se faz esse convite. Claro que este convite é estendido a todos, né? Mas eu sei também que muitas pessoas talvez já coloquem uma barreira. É muito difícil, é muito complicado, mas é muito importante, irmãos. Se nós queremos conhecer o caminho do Senhor, se nós de fato queremos conhecer aquilo que é a palavra de Deus, que pode transformar a nossa vida, escute esse convite, né? Sem estar armado, sem se defender, tá bom? Então, escutemos. Meu nome é Adriana, eu tenho um filho de 15 anos, e estamos aqui eu, a Nielka e o Renan, e nós fomos enviados pela igreja para fazer esse anúncio. Porque vivemos numa sociedade onde tem perdido todos os seus valores. O certo está sendo visto como errado e o errado como certo. E isso tem causado uma bagunça enorme na nossa cabeça. E diante dessa situação temos uma única certeza, que vamos morrer. Que vamos ficar dentro de um caixão e seremos carregados para o cemitério. E ali seremos todos iguais. Não vai haver branco, nem preto, nem rico, nem pobre. Todos somos iguais diante da morte. E diante desta situação, buscamos esperança em muitas coisas. Nas pessoas, no trabalho, no esporte, em várias coisas, porque queremos ser felizes. E não conseguimos, porque sempre está a morte na nossa frente. E diante desse sofrimento, Deus não fica indiferente, mas Ele manda seu Filho, Jesus Cristo, que assumiu todos os nossos pecados e morreu na morte de cruz. E ressuscitou também. Saiu do cemitério, o único homem que saiu do cemitério e garantiu a nossa vida eterna. E diante disso, muitas vezes não acreditamos, porque hoje a sociedade não nos permite acreditar em muitas coisas. Por isso é preciso ter os olhos da fé. E São Paulo fala que a fé nasce pela tolice da pregação. Por isso nós estamos aqui hoje, porque hoje inicia essa pregação. Nós faremos catequeses por 2 meses aqui na paróquia, dia de segunda e quintas-feiras. E todos são convidados, o pobre, o rico, o branco, o negro, o casado, o solteiro, o viciado, o alcoólatra, todos são convidados. E o que vai acontecer nessas catequeses?
experimentaremos um grande amor de Deus por nós. E teremos momentos de transformação na nossa vida. E eu vos convido a participarem. No final será dado os convitinhos individual para as pessoas. Vinde, provai e vede como é bom o Senhor. Obrigada.